A tentação é falar da segunda parte hoje, mas eu preciso avançar. Essa outra parte ela está guardada, em algum momento nós vamos falar sobre ela. Mas a segunda parte ela fala sobre o processo, né, de santificação. Então nós precisamos entender que nós somos santos, por um lado, mas por outro lado nós estamos sendo santificados. Então nós fomos feitos santos por conta da declaração de Deus para nós. Deus declarou nós santos para poder relacionar com Ele, porque o pecado, ele nos distanciou de Deus. Por conta da imundícia do pecado, nós não poderíamos chegar até Deus. Então Deus, pela sua graça, na justificação, Ele nos declara santos. E agora nós podemos ter comunhão com Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos agora desfrutar da presença de Deus, irmãos. Só que a outra perspectiva é o quê? É de ser justo e santo, segundo a perspectiva da santificação. Então isso agora aponta para o processo de Deus na nossa vida. Então agora Deus vai nos tornando justos no nosso caráter, Deus vai moldando a nossa vida, Deus vai nos tornando santos na nossa conduta, Ele vai movendo dentro de nós. Então, ou seja, a justificação é fora de nós e a santificação é dentro de nós. Mas hoje eu quero falar sobre uma expressão tão conhecida, só que hoje eu e você vamos entrar a fundo nela e vamos ter de fato uma perspectiva diferente, ou ainda a real perspectiva bíblica da expressão tão conhecida que é graça e paz. Amém, irmãos? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga graça e paz, irmão. Aleluia. Depois você vai falar de novo para ele, você vai ver que vai ter outra perspectiva a isso. Filipenses capítulo 1, vamos lá, versículo 1. Hoje nós já entramos no 2, olha que glória. A partir de semana que vem nós vamos falar de porções maiores, tá, irmãos? Foi só no começo isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Então, graça e paz, ela não é uma simples saudação, ou ainda, né, paz do Senhor. Paz do Senhor parece, para alguns irmãos, é uma dispensação, e graça e paz é outra dispensação, como se fosse, né, ou seja, paz do Senhor é a antiga aliança, e graça e paz é a nova aliança. Não, esse entendimento é equivocado, irmãos, não é isso que quer dizer. Graça e paz, então, não é uma simples saudação, mas ela carrega algo muito profundo e significativo em relação à nossa vida cristã. Só que antes de entrar aqui no aspecto, vamos lá, teológico dela, eu quero mostrar para os irmãos da onde que Paulo tira isso aqui. Porque assim como Jesus, Paulo, e aí é de fato essa pessoa que escreve a maioria, né, do Novo Testamento, a base dele é muito sólida. A base que Paulo usa é muito sólida, então ele vai usar sempre, né, o Antigo Testamento, que é o que tinha disponível como palavra de Deus, ok? Então ele usa aqui as expressões do Antigo Testamento, nem sempre é referenciado, nem sempre ele vai dizer, como dizia lá em tal lugar, não, ele não diz isso, nem Jesus fala isso, né? Em algum momento é falado, mas nem sempre. Mas nós precisamos entender que a base agora que existe é isso, é o Antigo Testamento, e não tinha Novo Testamento, né? Paulo foi quem escreve. No tempo de Jesus não tinha o Novo Testamento, havia somente o Antigo Testamento. Então ele é a base para nós. Então aquela ideia que talvez você ouviu por aí, que o Antigo Testamento precisa ser desprezado, esqueça, isso não é de Deus. O Antigo Testamento, ele e o Novo Testamento se tornam um só. Nós precisamos entender a palavra de Deus como o quê? Como uma unidade. Só que agora nós precisamos de olhar com a ótica correta, ok? Olhar com a ótica correta para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. E a ótica correta, no sentido aqui mais geral, é a ótica de Cristo. Então nós temos que olhar para o Antigo Testamento com a ótica de Cristo. Nós olhamos para o Novo Testamento com a ótica de Cristo. E aí nós vamos entender um tanto de coisa, né? Um outro dia eu até posso falar isso para os irmãos, sobre essa continuidade de Antigo e Novo Testamento, que isso é muito importante. Porque você talvez, ou já ouviu por aí, pessoa dizendo que no Antigo Testamento parece que é um Deus,
E no Novo Testamento parece que é outro Deus. Não sei se você já ouviu isso, talvez até pensou isso. Por quê? Como que Deus mata no Antigo Testamento? É um Deus que mata, é um Deus que é mau, né? Nós estamos lendo agora Êxodo, e aí diz que Deus chama Moisés, daqui a pouco Deus quer matar Moisés. Como assim, né? Ontem o meu Eduardo me perguntou, pastor, como assim? Deus quer matar Moisés, mas recém chamou o cara. Então parece que Deus é um Deus muito mau, é um Deus de juízo. Não, irmãos, é o mesmo Deus de graça. Nós precisamos entender que existe todo um contexto, existe toda uma narrativa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita para nós entendermos, sabia? Então, por exemplo, lá em Gênesis nós lemos também, eu acho que essa ninguém me perguntou, talvez perguntou para o chat GPT, que diz que Deus se arrependeu de criar o homem. Você lembra disso que está escrito? Só que tem um momento, né, os profetas vão falar, Jeremias, Isaías vão dizer que Deus, ele não mente e não se arrepende. Mas como assim? Então a Bíblia está se contradizendo. Uma hora diz que Deus se arrependeu, outra hora diz que Deus não se arrepende. Que história é essa? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é uma narrativa para que a gente entenda. Então vamos lá, né, com o nível de revelação que nós temos de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da sublimidade de Deus, você acredita mesmo que Deus se arrepende? Você acredita que Deus, ele tem algum tipo de sentimento no sentido como nós temos? Como você se arrepende? Não. A discrição é para aproximar o nosso entendimento, irmãos, para que a gente entenda. Eu tenho tanto de coisa que ela está escrita daquela maneira, não para que ela seja literal, e não é também totalmente figurada, mas para que eu e você venhamos a compreender. E isso é importante até para você entender o graça e paz que eu vou falar hoje. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, agora, é de lá que o apóstolo Paulo, ele vai tirar esses termos, principalmente a paz. E aqui, lembrando, né, que a carta aos Filipenses, ela está ligado com a igreja na cidade de Filipos. Lembra que Filipos é uma cidade, que ela é uma colônia romana. É uma colônia romana. Então ali naquele lugar, né, os habitantes, eles eram cidadãos romanos. Mas existia então outra potência, que naquele tempo, que era os gregos. Lembra que eu já falei para você? Os romanos muito fortes no exército e os gregos muito fortes na questão da sabedoria. Então, ou seja, a população ela era um tanto mista, então era greco-romana. Então a palavra graça, no original grego, que é o Novo Testamento, ela é charis, né? Na verdade é haris, né? Mas vamos falar charis porque se escreve charis para você entender. E isso era o que? Era uma saudação comum, utilizada no mundo greco-romano. Então significava mais ou menos como hoje nós dizemos uns para os outros: bom dia, que bom ver você. Então charis era isso. Então a palavra graça aqui, ela vem disso. Era uma saudação comum utilizada pelas pessoas. Ou seja, uma saudação de simpatia, algo relacionado com uma questão de cortesia, desejando favor e bem-estar de modo geral para a pessoa. Então não é que Paulo tira uma palavra do nada e traz para as pessoas, não. Ele pega um termo que já existe. Isso é graça. Agora, a palavra paz, no original grego, é eirene. Só que essa palavra, ela vem, agora sim lá do Antigo Testamento, em hebraico, que quer dizer shalom. Aí você já conhece, né? Um monte de comércio que é shalom o nome. Shalom, e o que era shalom, irmãos? Shalom também era uma tradicional saudação judaica. Era a mesma coisa. Então, olha só o que Paulo faz. Ele pega uma saudação greco-romana, e ele pega uma saudação dos hebreus, dos judeus, e ele faz agora de duas saudações, ele faz uma saudação. A saudação shalom, ela é o que? Ela é uma saudação no sentido da mesma coisa, ou seja, é um bem querer para a pessoa, no sentido de paz, mas no sentido de bem-estar em todas as áreas da sua vida. E aí Paulo pega essas duas e ela faz um só. Então Paulo aqui, ele faz uma saudação multiétnica. Ele junta os povos, ele junta as saudações, ou seja, ele mescla as duas saudações
Só que ele faz o que? Ele ressignifica elas agora. Ressignifica as duas saudações. Então aquilo que era duas saudações se torna uma, mas ele dá um novo significado. De duas ele faz uma fusão, e agora ele coloca um caráter espiritual nelas. Porque o que nós lemos no texto? Graça e paz a vocês, e é isso que diferencia a saudação agora, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando antes era uma saudação somente, bom dia, boa tarde, né, que você vai bem, bom trabalho, boa semana, aquela coisa toda, gratitude, graça e luz, aquele negócio todo, ou seja, que vai bem, aquela coisa toda, isso é uma questão de simpatia, de educação, de cortesia. Paulo agora ele diz, gente, a graça, esse bem-estar que você está declarando sobre o outro, é um bem-estar que vem da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse shalom, essa paz que você está declarando sobre essa pessoa, essa paz é da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus. Então Paulo pega duas saudações, vamos pegar no sentido natural, e ele faz uma saudação carregada de conteúdo e de significado espiritual. Paulo está dizendo, irmãos, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, continuando aqui, né, a perspectiva dos santos, ele diz, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai por quê? Porque depois de nós sermos declarados santos, nós fomos feitos filhos de Deus, irmãos. E do Senhor Jesus por quê? Porque nós somos servos do nosso Senhor Jesus. Então nós recebemos graça e paz da parte de Deus, porque nós somos filhos, e nós recebemos graça e paz da parte de Jesus, porque nós fomos comprados pelo sangue do Calvário, aleluia. Sendo assim agora, entendendo que isso é uma questão espiritual, eu vou falar um pouquinho agora da graça e da paz separado. Então graça é rapidamente traduzida por todos nós, que já temos acesso e conhecimento a palavra graça como favor imerecido, ou seja, receber algo sem merecer. Então graça é favor imerecido, só que essa palavra graça, ela tem algumas dimensões. Então quando Paulo está dizendo aqui graça, existe um conteúdo todo por trás dela. Isso aqui de fato é de suma importância para nós entendermos esse significado de graça, ou melhor, da graça que Paulo está falando aqui. Então essa palavra graça, ela é uma construção de três dimensões. Três dimensões constroem essa expressão graça, embora tudo de maneira geral esteja ligado com favor imerecido, amém, irmãos? A primeira delas, primeiro momento, ou ainda a dimensão mais básica, está ligado com isso, com favor. Então o que é graça? Graça é favor. Graça é favor no sentido de um necessitado, alguém que está suplicando, alguém que não pode reivindicar favor como direito, ele acha favor aos olhos de alguém que é superior. Então o que é graça? Ela é favor, mas é favor de alguém que está pedindo, alguém que necessita e alguém que está pedindo, sem que tenha direito disso. Então, ou seja, eu necessito e eu estou pedindo algo que eu não tenho direito, e por conta dessa minha condição, eu acho graça diante dos olhos de alguém que é superior. Então, ou seja, é Deus olhando para a nossa condição e derramando favor sobre nós. É Deus olhando para a nossa condição de necessitado e nos abençoando. É Deus olhando para a nossa condição de morte, a nossa condição de desprovido de graça, para não dizer desgraçado, que é uma palavra muito forte. É Deus olhando para a nossa desprovição de graça e não vendo mérito nenhum em nós, não vendo nenhum movimento nosso de bondade, nenhum movimento nosso de inclinação a Deus,
vendo nenhuma condição nossa de merecer a bênção de Deus, mas Deus, Ele acha graça. Por quê? Por conta da nossa necessidade. Isso é graça, isso é favor. Graça, essa graça, estou conceituando para você, essa é a primeira dimensão de graça. Essa graça, irmãos, ela é gratuita, parece redundante, né? Graça gratuita, mas ela é gratuita. Sei que muitas pessoas hoje elas querem merecer a graça de Deus, mas a graça ela é gratuita, não tem como comprá-la. Na verdade tem como comprar, Isaías explica, mas não é fazendo algo, é entendendo a sua condição de desprovido de graça. Graça é gratuita no aspecto de que, de quem a demonstra, não tem obrigação de fazer dessa maneira. Ou seja, Deus tem graça, Ele é rico em graça, amém? Mas Ele não tem obrigação nenhuma de dar para nós, mas Ele nos deu favor. Então olha só, irmãos, a nossa necessidade, a nossa desprovisão de graça, fez com que os olhos de Deus se inclinassem para nós. É mais ou menos o que nós vimos agora em Êxodo. A palavra diz que Deus olhou para o povo e viu a necessidade. Deus viu o quê? Deus viu o clamor do povo lá no Egito. O povo não tem direito nenhum, não tem direito nenhum de pedir. O povo não tem nenhum tipo de mérito, mas Deus olhou para a necessidade do povo e viu graça, Ele viu necessidade. Então ela é gratuita no sentido de que Deus entrega de maneira deliberada. Então graça é alguém que não merece, por isso não reivindica nada, recebendo de alguém que tem algo para dar, com o poder de negar, mas entrega sem que seja a sua obrigação. Mais uma vez, graça é a nossa condição, graça é alguém que não merece, por isso não reivindica nada, recebendo de alguém que tem algo para dar, tendo o poder para negar, mas entrega sem que seja a sua obrigação. Isso é favor, isso é graça. Então essa é uma dimensão da graça. Então nós precisamos de entender, graça é nós receber favor, mas nós precisamos de entender a nossa condição e a condição de Deus. É por isso que eu e você, e aí o apóstolo Paulo fala algo em Coríntios, ele diz o que? Irmãos, eu não tornei a graça de Deus vã. A graça de Deus não pode se tornar vã. O que é vã? Não tem valor nenhum, é desprezível, desprezável por nós, porque a gente acha que graça, a gente não, outras pessoas que não vieram hoje, algumas pessoas elas que graça é o que? Graça é eu fazer o que eu quiser, não é assim? Quando você ouviu falar sobre a igreja da parede preta que prega da graça, o que você pensou? O que falaram para você? Lá você pode fazer o que você quiser, porque é a igreja da graça. A igreja da graça é outra, do Ministério Kids, né? Tem um nome também, o Kids da graça. Então, acha que graça é o que? Eu fazer o que eu quiser. Acha que graça é o meio mais fácil de ser salvo. Não, aquela igreja lá prega graça, então lá não tem compromisso, não tem comprometimento, lá não precisa cumprir os mandamentos, lá a gente pode fazer o que quiser, ou assim, lá qualquer um pode ir, irmãos, qualquer um pode ir em qualquer lugar, está entendendo? Então graça é favor, irmãos. Só que para mim entender, para mim ter revelação do favor de Deus, eu preciso entender a minha condição. Por exemplo, você crê que foi perdoado, irmão? Sim ou não? Tá, eu vou fazer uma pergunta para você pensar, você não precisa responder, mas você pensa, você foi perdoado do quê? Ah, pastor, eu fui perdoado dos meus pecados. Tá bom, ok, boa resposta. Mas você foi perdoado para quê? Porque a gente às vezes recebe graça e eu não entendi por que eu precisei ou por que eu recebi graça. E aí o que eu faço com a graça? Eu desprezo. Minhas crianças lá em casa, eu brinco com eles, né? Nunca passaram fome. Então eles vão comer lá a comida e tem um tempero verde, ou uma cebola, sabe aquela cebola que
que aparece, né? Geralmente as mães, né? Ou quem vai fazer comida tenta fazer de uma maneira que não aparece a cebola, não é assim? Porque já sabe que é uma tribulação. Não gosto de cebola. Cebola e banana, não sei como é que pode não gostar, mas é outra pregação. Aí, não, eu não quero comer, pai. Eu digo, como, filho? Aqui, não, é porque eu não gosto de cebola. Eu digo, Jesus. Amassa, pega com garfo, faz alguma coisa, mistura e come, entendeu? Faz de conta que, sabe? Aí a Sara, ela não come muita carne, ela come bem pouquinho carne. Eu digo, Sara, se tu soubesse a nossa história, Sara. E aí vai lá, mas faz a carne moída, faz o frango, faz o jeito, entendeu? Não é que ela não gosta de mastigar. Carne moída. Digo, Deus nunca foi pobre, cara. Nós, se tivesse qualquer pedaço, seja carne de pescoço, nós se agarrava de tudo. Não tinha, irmãos, era assim. Você era assim também, arrancava chiclete da calçada e botava no congelador para comer depois, que eu sei. Passava no açúcar, não fazia isso? Eu sei. Está entendendo? Ou seja, nunca foi pobre, não sabe. Ou seja, por conta da imaturidade, não valoriza. A mesma questão, a graça de Deus. Quando eu não sei da minha condição, e também não sei da condição de Deus, eu não sei valorizar a graça. Eu torno a graça vã. Eu recebi favor, mas eu não valorizo. Eu até era um pecador, mas não era tão ruim assim. Porque Deus tem tanta coisa. Deus também pode dar para mim, porque não vai faltar para Ele. Irmãos, Deus não tinha obrigação nenhuma de nos dar nada. Deus tem tudo e não tem obrigação nenhuma de nos dar nada, mas Ele achou graça em nós. Por que Ele achou graça em nós? Por conta da nossa desprovisão de graça, por conta da nossa condição de pecado. Ele olhou para nós e por conta agora do seu amor, Ele agora libera graça sobre nós, Ele libera favor sobre nós. Oh, irmãos, que Deus conserve o nosso coração grato pela graça de Deus. Essa é a primeira dimensão de graça. A segunda, Paulo utiliza uma outra expressão do Antigo Testamento, que em hebraico quer dizer ahavá, que traduzida inicialmente ela é por amor, só que quando aplicada a Deus, ela é um amor soberano, ou ainda um amor eletivo. É mediante esse amor que Deus nos escolheu e nos elegeu para ser o seu povo. É um amor que ele é seletivo, é um amor que ele é incondicional, ele é um amor que ele é espontâneo, é um amor que não foi solicitado, assim como a graça, e ele também é um amor imerecido, irmãos. Nós não merecemos. Só que agora a palavra então, graça aqui no Novo Testamento, ela expressa tudo isso que esse amor significa em relação a nós. Então a graça é esse amor de Deus sobre a nossa vida. Esse amor está atribuído a um relacionamento contínuo e constante. Enquanto graça como favor, nós podemos aplicar algo eventual. Então você recebeu um presente, eu recebi graça, amém, favor, aleluia. Mas o ahavá de Deus, que é o amor de Deus, que é essa graça de Deus sobre nós, ele fala de você não de você receber favor uma vez, mas você receber amor e favor de Deus todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. Ou seja, uma situação, ou melhor, uma posição de contínua e constante recebimento de favor de Deus, irmãos. E o terceira dimensão da graça, ela também vem de um termo hebraico, hesed, que quer dizer misericórdia e compaixão, e está ligado também com esse amor constante, só que nós podemos dizer que ele está ligado com o amor pactual de Deus, ou seja, está ligado com a ideia por trás desse amor pactual, desse hesed de Deus por nós, que é graça. Ela está ligado com
a infinita lealdade e inquebrável fidelidade de Deus a nós. E aqui, irmãos, eu preciso chamar a atenção para uma coisa. Aqui que a graça de Deus nos oferece uma base sólida e segura. Nas outras dimensões, a gente ainda sobra espaço para ficar, não digo em dúvida, mas indeciso, se de fato o favor de Deus está sobre mim. Porque o primeiro momento pode ser um evento, né, uma coisa eventual. O segundo momento é uma questão contínua e constante. Mas ainda assim eu posso não estar vendo favor. Mas essa questão aqui, que está ligado com o amor pactual de Deus, não está ligado com Deus me dar alguma coisa. Simplesmente está ligado com Deus me garantir. O amor pactual de Deus, esse recede de Deus, que é a graça de Deus, é como eu e você andarmos e vivermos nos braços de Deus. E Deus não solta você em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Se você está passando por uma situação favorável, Deus está com você nos braços. Se você está passando por uma situação difícil, Deus está com você nos braços. Ou seja, está ligado com essa infinita aliança que nós fomos inseridos. Está ligado com essa infinita lealdade e essa inquebrável fidelidade. Aqui que nós podemos aplicar aquilo que constantemente a gente fala de nova aliança. Nova e eterna aliança. Eu e você fomos inseridos pela graça de Deus em uma aliança, irmãos. Então essa aliança, ela não depende em nada daquilo que a gente faz. Essa aliança não depende em nada daquilo que nós produzimos ou promovemos. Essa aliança, ela é garantida por aquilo que Deus fez. Deus é quem fez, é Deus que nos insere nessa aliança. É por isso que essa aliança, ela é eterna, ela é inquebrável. Porque se eu me comporto bem, isso não me garante entrar na aliança. E se eu me comporto mal, isso não determina que eu saia dessa aliança. E isso aqui é uma questão de revelação, irmãos. Se eu não tiver essa revelação, que eu fui inserido por Deus numa aliança que não tem a ver com as minhas atitudes, não somente para entrar na aliança, mas para permanecer na aliança. A sua vida cristã, ela vai ser uma vida de inconstância espiritual. Porque quando você faz tudo certo, está bem com Deus. Quando deu tudo certo na sua vida, você tem um sentimento de ser favorecido, de ser abençoado. As contas estão em dia, meu casamento está tudo certo, a sogra não veio visitar. Ouvi um aleluia. Então é um sentimento de favor, não, eu sou favorecido. Mas aí, atrasou a conta, terceira luz vencendo, o carro da Equatorial passa lá na outra esquina, tu já te esconde. Ou fica lá na frente e dizer para o cara que está indo pagar agora, segura aí que eu vou lá. Começa a ligar para ver se estão os guris que estão de serviço aí, para pedir misericórdia. Não, daí não é graça. Só que isso está ligado com o sentimento. Está enfermo? Não, mas não tem graça de Deus na minha vida. Está com problema no casamento? Não, não tem graça de Deus na minha vida. Estou sendo perseguido por alguém, ou ainda a sogra veio passar uns dias, que nem diz o Paulinho Michari. Não tem graça sobre a minha vida. Desculpa a brincadeira da sogra, não vou falar mais. Última vez que eu falei. E aí eu não me sinto, pastor, eu não me sinto favorecido. Eu não sinto que o favor de Deus está sobre mim. Irmãos, o favor de Deus não é um sentimento. A graça de Deus não é um sentimento. A graça de Deus é porque Ele nos inseriu numa nova e eterna aliança. É o recede de Deus, é o amor pactual de Deus. Deus, Ele é fiel. A palavra diz, mesmo que o homem não seja fiel, Deus, Ele permanece fiel, por conta da sua palavra, da sua promessa, por conta da aliança que Ele mesmo, do compromisso de Deus com Ele mesmo. E aí, o cristão, ele vive acusado por não ter revelação dessa graça aqui, das 3 dimensões. Não tem revelação da graça, e aí vive acusado. Olha só que interessante, né? Por vezes a acusação,
ela vem por coisas que nós fizemos, mas por vezes fizemos no presente, mas por vezes a acusação, ela é por conta de coisas que nós fizemos no passado, né? Lembra do filme que eu sempre falo que Satanás criou? Eu lembro que você fez no verão passado, acusando você das coisas do passado. Mas o que a nova aliança diz, lá em Hebreus 8? Ela diz o quê? Que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Só um pouquinho, e aí eu estou lembrando de algo que Deus esqueceu. Então o dia que Satanás vier acusar você de alguma coisa, dos seus pecados do verão passado ou do inverno, você pode ficar seguro, Deus não lembra mais. Ou seja, Deus não muda com você. Deus, Ele permanece fiel, Ele permanece com você nos braços. Você está firmado no Senhor, você pode estar seguro nos braços daquele que chamou você, daquele que salvou você. Isso é graça, irmãos, isso é graça. Nós recebemos favor, nós recebemos esse amor de Deus, nós recebemos o favor quando nós fomos salvos, nós recebemos o favor durante a nossa vida, e nós temos a convicção e a certeza que somos guardados, somos seguros nos braços do Senhor. Isso é graça. Então quando Paulo está falando graça aqui na saudação, é isso que significa. Então quando você falar graça e paz para alguém, graça quer dizer isso, que a pessoa recebe favor quando é salva, que a pessoa recebe favor durante a vida dela, e que a pessoa está segura na aliança que Deus fez. Ela pode estar firmada naquilo que a palavra de Deus diz em relação a ela, amém, irmãos? Agora paz. Em relação à paz eu vou fazer uma dinâmica diferente, irmãos. Eu vou perguntar para cada um, não também. Em relação à paz, eu vou falar também de 3 aspectos da paz. Só que cada aspecto nós vamos cantar uma canção. Por quê? Porque eu quero que isso fique gravado em você. Porque isso aqui transforma a sua vida. Transforma a sua vida. Isso aqui hoje vai mudar a sua vida. Transforma, vai fixar em você. Se você não lembrar do que eu falei, ao menos você vai lembrar da canção. É por isso que eu vou fazer isso. Você vai lembrar que você está em paz com Deus, e você recebeu paz de Deus. E esse é o nosso lugar, irmãos. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. A paz aqui, ela é resultado da graça de Deus, que nós recebemos na justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o quê? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça vem primeiro, e ela gera paz. Então a graça é Deus entregando Jesus, amém? É Jesus pagando o preço, Jesus indo para a cruz, a ressurreição, isso aqui é graça. Deus nos declara justos, justificados pela fé, agora em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, amém, irmãos? Mas Deus reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus nós temos paz, em Cristo Jesus nós temos essa redenção. Mas como eu falei em relação à graça, ou melhor, em relação à paz, que é Shalom, retirada do Antigo Testamento, é isso que Paulo está dizendo. Eu vou abordar essas 3 perspectivas de Shalom com você. A primeira delas, né, eu já falei algo, que é o quê? Que é a saudação hebraica, a saudação dos judeus, essa saudação tradicional. Então ela funcionava como uma saudação comum de boa vontade, expressando votos de bem-estar. Então, Shalom aqui está ligado com ser completo, ser são, estar completo, estar saudável em todos os aspectos. Mas ele tinha um elemento futuro, no sentido de quê? De que são meus votos para você. Então é como se fosse assim: o meu desejo é que você esteja
em paz. Ou melhor, meus votos para você é shalom, que você esteja completo, que você alcance plenitude em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na sua saúde, nos seus negócios. Isso que é shalom. Então é uma saudação que ela expressa a questão da plenitude. Só que a garantia disso não é uma questão espiritual. A tradição não era inicialmente uma questão espiritual, mas a tradição judaica, ela evoca o quê? Ela evoca a vinda do Messias. Então, ou seja, como se fosse um aspecto profético aqui. Eu estou declarando que você será completo. Eu estou profetizando que você será pleno. Eu estou declarando que você será abençoado. Então eu estou declarando uma bênção que vai vir sobre você. A bênção vai se derramar sobre a sua vida. A bênção vai vir sobre a sua casa. A bênção vai vir sobre os seus filhos. E o que é essa condição? É uma condição, uma posição de paz. É uma posição de shalom. Porque eu tenho certeza que a bênção de Deus vai vir sobre mim. Que a bênção de Deus vai vir sobre a minha casa. Então, quando Paulo está falando paz, ele está evocando o shalom do Antigo Testamento, dizendo que a bênção de Deus vai vir sobre você. A bênção de Deus vai vir sobre essa casa. E se você está, vamos lá, numa situação de desafio, se você está, por exemplo, numa situação de enfermidade, o que essa saudação significa? Que você vai ser curado, que a bênção de Deus vai vir sobre você e você será curado. Se você está passando por um momento de crise financeira, o que shalom aqui representa? O que a paz de Deus representa aqui? Que a bênção financeira vai vir sobre você. Se você está vivendo um tempo de escassez, vai vir um tempo de abundância. Se é a seca que está na sua vida, vai vir muita chuva, vai vir a bênção de Deus sobre você. A bênção de Deus vai vir sobre a sua casa. A bênção de Deus vai vir sobre a sua família. Se você está em crise no casamento, o que Shalom evoca? Que evoca que a sua casa será transbordante da graça e do favor de Deus, irmãos. Isso aqui é shalom, isso aqui é paz, isso aqui que é a bênção de Deus. Então ele se torna o que? A graça que foi recebida, a graça que Deus tem para conosco, ela gera essa convicção que a bênção de Deus está sobre a minha vida. E isso gera o que no meu coração? Isso aqui gera fé no meu coração. Isso aqui gera convicção no meu coração, que a paz de Deus está sobre mim, que agora eu não sou mais inimigo de Deus, que o amor de Deus está sobre a minha vida, que a graça de Deus está sobre a minha vida. As circunstâncias não me definem. Por quê? Porque a bênção de Deus está vindo em meu favor. Como foi falado aqui, o Senhor, Ele é o meu pastor. É Ele que me conduz para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. E o final é o que? É a misericórdia e a graça. Recede. Elas vão fazer o que? Elas me seguirão todos os dias da minha vida. Eu posso estar no momento de necessidade, mas a graça de Deus vai me seguir. Eu posso estar passando por um desafio, mas a paz, a graça vai vir sobre a minha vida. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu quero declarar e cantar com você agora que a bênção de Deus, ela vai vir sobre você. Eu quero declarar que a bênção de Deus se derrame sobre a sua casa, que a bênção de Deus se derrame sobre a sua família, que a bênção de Deus se derrame sobre os seus negócios, que a bênção de Deus se derrame sobre as suas finanças, que a bênção de Deus, ela cure todas as suas enfermidades, que a bênção de Deus, ela quebre todo jugo, ela quebre toda tentativa de Satanás, que a bênção de Deus, ela venha hoje a destruir todo desânimo, toda tristeza. Oh Espírito Santo de Deus, vamos cantar essa canção. Aleluia, aleluia. E faça essa é a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. Rosto em ti, que conceda sua
rosto em ti, que conceda a graça sobre você. Sua graça. Aleluia. E te dê paz. Vamos juntos declarar. A bênção se derrame até 1000 gerações na família de Deus, sobre a sua casa, e os filhos, o shalom de Deus, a paz de Deus, aleluia, até 1000 gerações tua família. É sobre você, é sobre a sua família, é sobre a sua casa. Receba a paz de Deus. E a bênção se derrame até 1000 gerações da família. Oh, aleluia! Teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. Aleluia. Declare para o irmão que está ao seu lado, diga para ele: a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Diga: a graça de Deus vai manifestar sobre a sua casa. Diga para ele: a graça de Deus vai manifestar sobre a sua família. Diga para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para os seus filhos. Diga: a graça de Deus vai vir sobre o seu trabalho, a sua empresa. Diga: a graça de Deus vai vir sobre a sua saúde. A bênção de Deus vai manifestar na sua vida. Declare sobre ele, declare isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a bênção se derrame, ela se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia, aleluia, e de noite, tua entrada e saída. todos os momentos. Teu riso e teu choro, é contigo. Aleluia. Quando você acessa essa verdade, como que fica o seu coração? Fica com a certeza e a convicção que a bênção de Deus vai vir sobre você, amém? Aleluia. Sente-se mais um instante. Quero dizer para você que a paz, o shalom de Deus,
ele ainda é além disso. Aqui nós estamos numa posição que ela é poderosa, é maravilhosa, porque aquilo que Deus fez em Cristo Jesus gera fé no nosso coração, convicção no nosso coração, mas ela está relacionada às questões futuras. As questões futuras, algo que ainda vai acontecer, amém, irmãos? Isso é necessário, é importante e poderoso demais. Mas agora eu quero falar do Shalom de Deus em relação ao presente. Quero dizer para você que você não só receberá o Shalom de Deus, como em Jesus nós recebemos o Shalom de Deus. Jesus é o nosso Shalom. E é nessa perspectiva que Paulo aplica aqui no Graça e Paz. Não é em algo que vai acontecer, mas é em algo que já aconteceu. Paulo ressignifica a saudação greco-romana, graça, e de igual modo, Shalom. Então aquilo agora que era uma saudação de bem-estar, ela se torna uma declaração carregada de significado espiritual, como eu falei. Mas no primeiro momento ela está ligada com a expectativa futura. Mas agora, em relação à expectativa presente, é o que? É que a saudação Shalom, a saudação profética Shalom, a declaração carregada de significado espiritual Shalom, ela não é simplesmente uma profecia para o que vai acontecer, mas agora ela é a partir de uma realidade que foi cumprida em Jesus Cristo. Ele é o nosso Shalom. João capítulo 1, versículo 16, o texto diz: e todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O que João está dizendo? Nós não vamos receber, todos nós já recebemos. Todos nós já recebemos graça. A plenitude que é profetizada no Shalom, agora no presente ela já foi entregue. Nós já recebemos de toda a plenitude do Shalom futuro, que você será pleno, que você será completo, que você será abençoado. Agora ela é cumprida em Jesus. Você já é abençoado. Você recebeu toda a plenitude da bênção de Deus em Cristo Jesus. E aqui o que Shalom representa, irmãos? Shalom aqui representa a redenção. Preste bem atenção, essa aqui talvez seja a mais importante. Shalom representa a redenção. Shalom representa a restauração total daquilo que foi perdido lá no Éden. O que acontece no Éden? Deus, Ele prepara todo um ambiente, e esse ambiente tem toda a provisão que Adão e Eva precisam. Não tem falta de nada no jardim, tem todo. Deus fala para Adão, Ele diz: Adão, pode comer de todas as árvores. O que eu entendo com isso? Deus está dizendo, tudo que tu precisa está aqui, todas as árvores. Então qual que é a sua necessidade? Lá está a árvore da tua necessidade. Estou aqui exemplificando, não diz exatamente assim na Bíblia, mas exemplificando para a gente entender. O que eu entendo que era o Éden? É um lugar, né? E Éden quer dizer jardim de delícias. Então, ou seja, é um lugar onde eu sou plenamente e completamente suprido. Então tem todas as coisas. E o Shalom de Deus no presente, ou seja, na plenitude que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, restaura aquilo que foi perdido no Éden. Só que o mais impressionante ainda, não é que somente tinha a provisão para as necessidades. Então, lá no Éden tinha a provisão, mas lá no Éden tinha a própria presença de Deus. Então não é só Deus me dando coisas, não, é Deus relacionando com o homem. O que é o Shalom no presente? O que é a paz de Deus hoje, na perspectiva do presente? É eu e você sermos restaurados, sermos redimidos à condição do início, lá do Éden, aonde, obviamente, né,
Todos nós sabemos da história, Adão e Eva, eles caem e perdem tudo isso. Então, por isso que é a restauração, por isso que é a redenção. Só que agora nós não temos simplesmente a paz de Deus, ou seja, o shalom de Deus. Nós temos o shalom com Deus. Nós temos a paz com Deus. Nós temos a paz de Deus e a paz com Deus. O que é o shalom na perspectiva presente? Não é só você ter acesso a tudo que você precisa, a todas as suas necessidades supridas. Não, o shalom agora de Deus na perspectiva presente é nós termos o próprio Deus, nós termos sido restaurados, restituídos para relacionar com o próprio Deus, e nesse lugar nós temos acesso a tudo aquilo que nós necessitamos para cumprimento do propósito. Então o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos em Filipos, quando ele está dizendo graça e paz? Ele está dizendo: irmãos, vocês não receberam somente a paz no sentido eventual, vocês não somente receberam a paz para ser salvo, não somente a paz em um momento. Não, Paulo está dizendo, não, vocês agora estão em uma paz. Vocês estão num relacionamento de paz contínuo e constante com Deus, que, como nós vimos em relação à graça, é inquebrável. Então nada pode nos separar de Deus, porque nós somos reconciliados, amém? Mas nada pode nos tirar dessa condição. E aí eu vou usar o jardim para você gravar bem. Nada e ninguém pode nos tirar desse jardim, nenhuma circunstância difícil. E essa precisa ser a nossa revelação. Por quê? Porque senão, quando você estiver diante de uma necessidade financeira, o que vai acontecer? Você vai querer achar, ou vai pensar que está fora do jardim. Quando vier a crise no casamento, eu vou achar que eu estou fora do jardim. Não, nós fomos colocados de novo nesse lugar. Foi Deus quem nos colocou nesse lugar, e é um lugar onde nós temos acesso, porque não somos mais inimigos, agora somos filhos, amém? Mas é um lugar que nós temos acesso à presença de Deus, em todos os dias, em todos os momentos. Nós temos acesso à provisão que nós necessitamos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então Paulo não está dizendo que eles vão ter paz porque eles vão ser salvos. Não, eles já foram salvos. Paulo está dizendo agora que nós estamos num relacionamento constante e contínuo com Deus. A paz que nos conduz a uma posição de segurança, convicção, certeza que em Cristo somos supridos em tudo, em todos os momentos, diante de todas as circunstâncias. Então essa paz, ela vai me conduzir ao que, irmãos? A me conduzir a desfrutar da plenitude que eu recebi em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu vou dizer para você, a paz, o shalom, no aspecto presente, a plenitude que nós recebemos de Deus, amém? Graça sobre graça, é que nos conduz a permanecer numa posição de segurança, convicção, certeza de que em Cristo nós somos supridos em tudo e em todos os momentos, diante de todas as circunstâncias. Então essa paz, essa posição, ela me garante, ela me conduz a desfrutar da plenitude que eu já recebi em Cristo Jesus. Então quando vem a crise, qual que é a minha resposta? De alguém que está fora do jardim? Não, eu estou no jardim, eu vou acessar a provisão para a minha necessidade. Quando vem a crise financeira, o que eu vou fazer? Eu vou desesperar? Não, eu estou em paz, não a paz exterior, amém? Davi, ele tem um vislumbre disso. Ele diz lá no Salmo 91, né? Que a Bíblia fica aberta na estante de casa. Aquele que habita, aonde? Aqui é o lugar de paz, esconderijo do Altíssimo. Aonde? Na sombra do Onipotente. O que o texto diz? Nenhum mal chegará a ele. Não quer dizer que não vai acontecer nenhum mal, mas nenhum mal vai chegar nele. Por quê? Porque ele está num lugar. Eu estou na paz,
Eu estou no lugar de paz. Eu estou no lugar. Por que que eu estou no lugar de paz? Imagina uma tempestade muito forte, um vento muito forte, mas você está num lugar que é impossível esse vento atingir. Você está nesse lugar que é impossível o vento atingir. Por quê? Porque você está num lugar de segurança. Qual que é o lugar de paz? Deus vai mostrando durante a narrativa toda bíblica, irmãos. É a arca de Noé, ela aponta para esse lugar. Ou seja, está um dilúvio acontecendo, mas eu estou aonde? Eu estou em paz. Eu estou na arca, ou seja, eu estou em Cristo. Paulo diz aos Colossenses que a nossa vida ela está escondida em Cristo. Então esse é o resultado de eu ter a revelação da graça. Eu estou no lugar de paz. Eu sempre falo, enfim, não eu, Paulo que diz, eu replico Paulo, mas eu aplico na vida dos irmãos. A nossa condição e posição normal é estar em paz. A vida do cristão é uma vida em paz. Não estou dizendo que você não se preocupa, não estou dizendo que você não fica nervoso, irritado, sei lá, não é isso, mas você está em paz. Mesmo, como nós cantamos, mesmo que os montes se movam, eu estou em paz. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, eu estou em paz. Mesmo que o vento seja forte, eu estou em paz. Mesmo que a crise seja forte, eu estou em paz. Por quê? Porque o shalom de Deus está em mim. Não é uma circunstância que me garante. Quem? É o próprio Deus. É a própria graça, irmãos, que me esconde. É nesse lugar que eu estou. É um lugar de convicção. Não é um lugar de dúvida. Não é um lugar de incerteza. Não é um lugar que será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter o que vestir? Jesus diz: não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe, porque quem se preocupa com isso é aqueles que não creem. Mas você não se preocupa com isso. Por quê? Porque você tem um Pai que provê graça para você. Oh, irmãos, você é guardado. A paz de Deus está sobre você. Você tem paz com Deus e está na paz de Deus. Olha que poderoso isso. Isso que é shalom. Isso que é shalom. Você tem paz com Deus, por quê? Por causa de Cristo Jesus, amém? Mas você tem a paz de Deus. Por quê? Por causa de Cristo Jesus também. Ele supre todas as nossas necessidades. Isso me gera convicção. É por isso que eu e você não devemos, ou melhor, não podemos. Estou dizendo que você não pode ficar triste ou chateado, mas você não deve andar cabisbaixo. Você não deve ficar deprimido. Você não deve ficar desmotivado, acusado e condenado. Por quê? Porque eu tenho paz de Deus. Eu estou na paz, eu estou nesse lugar de paz, irmãos. Tá, mas se eu ficar enfermo? Tem paz com Deus. Ele vai prover para mim, eu não sou inimigo dele, tem provisão para mim. Eu estou passando por uma crise financeira. Eu tenho paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Ele vai prover todas as coisas. Meu casamento está em crise, o meu filho está rebelde. Eu estou em paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Deus vai me guiar para que o propósito dele aconteça. Eu estou solteiro, quero casar. Estou ansioso, calma. Eu tenho paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Pastor, eu estou no aviso prévio, e agora? O que eu faço? Meu Deus do céu. Começar a distribuir currículo, apavorado, vou para Santa Catarina. Calma, meu irmão. Você tem paz com Deus. Você está na paz de Deus. O Senhor é quem cuida de você. O Senhor é quem guarda você. Pastor, e se eu for demitido? Nada muda, você está em paz com Deus, está na paz de Deus. Pastor, e se acontecer uma tragédia? Você tem paz com Deus, você tem paz de Deus. Oh, irmãos, essa é uma posição de desfrute. Porque por vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que nós já recebemos de Deus, porque a gente não para sentar como Maria. A gente é Marta que fica se batendo.
eu tenho que resolver. E Jesus, oh, Marta, Marta. Oh, irmãos, Deus está falando com você hoje. Ele está dizendo: Marta, Marta, por que tu estás ansiosa? Uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Existe a boa parte. Qual que é a boa parte, pastor? É lembrar que eu estou em paz com Deus, que eu tenho a paz de Deus, e desfrutar. Em Êxodo nós lemos agora, lembra? Deus falou: gente, eu vou matar todo primogênito. Vou matar todo primogênito, mas de Israel eu não vou matar. De Israel vai ter que pegar um cordeiro, matar o cordeiro, perfeito, passar o sangue nos umbrais da porta, comer o cordeiro assado. Olha só o que é paz com Deus, irmãos. Paz com Deus é isso. É numa noite de praga para os egípcios, os judeus comendo churrasco dentro de casa. Aleluia. Deus tem que ser gaúcho, né? Mas imagina só, eu já falei essa ilustração, e ela é perfeita para esse momento. Imagina só você. O que a palavra diz? É o seguinte: todo primogênito vai morrer, é isso. Mas os judeus, os hebreus, receberam uma orientação de Deus. Pega o cordeiro, que aponta para Jesus, né? Nós vamos, agora na outra semana, a Páscoa, e nós vamos falar disso também. Mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais e come a carne assada. Ponto. E o anjo da morte vai passar. A casa que tiver marcada com sangue, o primogênito não vai morrer. Deus diz: à meia-noite vai acontecer isso. Aí imagina, você é primogênito, e você tem o filho primogênito, a sua esposa é primogênita também, 3 primogênitos numa casa. Aí você tem 5 cachorros, o cachorro primogênito também, o gato, todos os bichos, todos os animais, tudo. E aí você matou o cordeiro, passou o sangue, fez tudo certinho. Mas lá pelas 11 horas da noite, vem um pensamento em você: será que eu fiz certinho? Ai meu Deus, será que realmente o cordeiro que eu matei, ele era puro? Será que não tinha defeito e eu não vi? Será que na hora que eu fui tirar o couro dele ali, eu acabei não vendo e tinha algum defeito? Será que eu passei o sangue certinho na porta? Será que não ficou um lado sem passar? E aí a mulher disse: meu Deus, eu acho que não passou, passou só num lado. E o filho diz: meu Deus, pai, agora a gente vai morrer. Eu vou lá ver. Não vai, porque vai que o anjo já está rodando aí, daí já sobra para ti também. E aí o cachorro primogênito começa a latir, o gato começa a se atirar, meu Deus do céu, começa a bater um pavor, e chega 11h30, 15 para meia-noite, passa o anjo da morte. E passa o anjo da morte, você ouve os gritos acontecendo, e você olha para você: eu não acho que eu estou vivo, nada aconteceu. Ou seja, você ficou atribulado sem necessidade. Quantas circunstâncias e situações que você fica atribulado, nervoso, e depois ela acontece e você diz: meu Deus, eu achei que eu ia morrer agora. Mas Deus deu o livramento para você. Quantos já passaram por essa experiência? O que é o shalom de Deus, da plenitude que eu já recebi? É eu permanecer em paz. A circunstância, ela vai forçar você a ficar atribulado. A necessidade financeira, conjugal, em todos os aspectos, vai forçar você a tirar você do lugar que Deus colocou. Que lugar é esse? Da paz. Vai forçar você, aí você fica preocupado, e você fica nervoso: e eu perdi emprego, e não vai ter dinheiro, e agora? Não vou conseguir pagar o aluguel, vai vencer 2 meses, vão me tirar daqui. Ou ainda estou pagando a casa, vou vencer e não vai conseguir pagar, vão me tirar da casa. E agora o que aconteceu? Vou morar onde? Dentro do carro. Mas se eu não tiver dinheiro, não vou conseguir pagar o carro, vão me tirar o carro também. E daqui a pouco vão levar minhas crianças também para pagar as contas. E eu estou devendo aqui, estou devendo ali. Eu vou morar onde? Vou morar de favor, meu Deus, mas ninguém vai me dar lugar para morar. Vou morar debaixo da ponte, mas Cidreira, Pinhal não tem ponte, onde é que eu vou morar? Meu Deus, que tribulação. Aí você disse: meu Deus, já vou embora para Santa Catarina, vou para outro lugar, vou fazer alguma coisa, vou fazer uns pão para vender, vou trabalhar, arrumar 3 empregos, que nem o pai do Cris.
Eu vou avisar o pastor, não vou poder mais ir no culto, no GC, coisa, porque eu tenho que estar, eu tenho que trabalhar, porque tem que viver, porque não adianta, tem que trabalhar, e você fica nervoso, é do canado, mas eu quero dizer que você está no lugar que Deus colocou você, que é em paz, irmão. Em paz, irmãos, em paz, você está em paz. Satanás vai tentar tirar você do lugar de paz, mas o shalom de Deus, na perspectiva presente, é que nós recebemos da plenitude da graça. Você já recebeu, não será abençoado nesse momento agora, aqui você já foi abençoado, você está no lugar da bênção, você está no lugar de paz, e independente da circunstância, o que você tem que fazer? O sangue já está nos umbrais da porta. A orientação é o que? Desfruta do cordeiro dentro da casa. O que Deus quer nos conduzir, irmãos, a partir de hoje? A nós aprendermos a desfrutar do cordeiro diante das circunstâncias difíceis. É isso que Davi diz: Senhor, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Davi não pede para matar os inimigos, ele diz: prepara a mesa. E o que será que tem nessa mesa? O cordeiro. A provisão é Jesus. Pastor, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Ele trouxe você aqui nessa noite para te dizer que Ele já fez, e você já recebeu, está em Cristo Jesus. Eu e você só temos que desfrutar. Só que quando nós estamos atucanados, aqui eu finalizo para nós cantar, e tem mais uma. Meu Deus, eles tiraram lá meu cronômetro. Esqueci o que eu ia falar. Quando você está atribulado, você está nervoso, a esposa fez aquele almoço top. Vou falar de comida hoje, que o jejum começa amanhã. Carne de panela, aquela, sabe? Aquele arroz soltinho, feijãozinho, caldo grosso, aleluia. Aquele aipinzinho cozido que desmancha, com a farofinha por cima, aleluia. Massa caseira, oh glória. Aquela maionese, batata, sabe? Ei, Deus, aleluia. Florzinha no meio ali da mesa, botou um sonzinho ambiental, aleluia. As crianças sentadinhas, coisa mais linda. Mas você está atribulado. Você chega ali e nem senta na cadeira, você senta de lado, porque eu tenho que levantar logo. E você come, nem percebe, não sente o gosto que está comendo, porque você tem que sair, tem que trabalhar, tem que resolver problema. Mais ou menos assim é quando nós não temos a revelação do shalom de Deus. Nós não desfrutamos do banquete que já está pronto. Nós ficamos oprimidos pelas circunstâncias, nós ficamos opressos pelas situações. Então eu não consigo desfrutar daquilo que Deus já fez, eu não consigo desfrutar do Cordeiro de Deus, eu não consigo desfrutar dos momentos que Deus me proporciona, eu não consigo desfrutar, eu não consigo permanecer nesse lugar de paz. Mas hoje Deus está trazendo revelação para você, você já está nessa posição, permaneça nela, permaneça na posição. Nós estamos na posição de paz, nós temos paz com Deus e nós temos a paz de Deus, amém? Fique de pé, vamos cantar uma canção, aleluia. A paz de Deus está no nosso coração, a graça de Deus está sobre a sua vida, aleluia. Com Ele eu sei pra onde eu devo. Diga isso. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Olha isso, irmãos. E mesmo se eu me abalar, Olha só, o teu amor vai sustentar. Oh! Tudo que há em mim. Em mim. Lembra agora. Tem tudo a ver com Ele. Diga isso, é o Cordeiro de Com Deus. Ele eu sei pra onde eu devo Eu recebi ir. da plenitude Tem tudo a ver com da Ele. graça de Deus. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim.
montes. os montes se movam, Diga isso com fé, ainda com que as convicção, colinas sumam, daquele que está na o posição de teu paz, amor por mim do shalom de Deus. permanecerá, teu amor Aleluia. por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, não importa a circunstância, ainda que as colinas sumam, o teu Ele quem amor nos por sustenta. mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá, tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, a cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há. Levanta suas mãos e diga ainda. Diga ainda, independente das circunstâncias, independente das situações, independente do contexto que eu esteja vivendo, Ele quem me amor por mim Ele quem me permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Aleluia. Tem tudo a ver com ele. Aleluia. Com ele eu sei pra onde tem tudo a ver com ele. Devo a graça dele. Tem tudo a ver com ele. Você está na paz, na posição de paz. Por mim, e mesmo aleluia. Se eu me abalar, glória a Deus. O teu amor vai sustentar. A graça dele está sobre você. A plenitude, graça sobre graça. Declare para as pessoas próximas de você agora. Diga para ela que ela está em paz com Deus, está na paz de Deus. Com ele eu sei pra onde. Diga para ela, em Cristo você recebeu a plenitude. Diga para ela, você recebeu todas as coisas em Cristo. Não há falta nenhuma. Diga para ela, não fique ansioso. Diga, não fique preocupado. Deixa o Espírito usar você. Diga, não fique ansioso, não fique preocupado. Diga a um Pai que cuida de você. Diga a provisão para todas as necessidades. Aleluia. Se você perceber, diga: Marta, Marta, calma. Se você perceber que essa é a necessidade, diga: Marta, 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 não fique ansiosa. Escolha a boa parte, Marta. Diga para ele, diga para ela: desfrute do banquete. Vamos desfrutar do Cordeiro de Deus. Vamos desfrutar da provisão que já foi liberada. Você está em paz com Deus, você está na paz de Deus. Independente da circunstância, nada muda isso. Aleluia, irmãos.
Aleluia. Para finalizar agora, pode ficar em pé que essa é rápida. Falei de duas dimensões do Shalom de Deus, a passada, presente, mas tem a perspectiva do futuro. O Shalom de Deus, a paz de Deus do futuro, ela aponta para o reino do Messias que virá. O Shalom pleno. Esse é o aspecto mais pleno do Shalom. É quando o príncipe da paz virá reinar. É quando todas as profecias da palavra de Deus, elas se cumprirão plenamente. Aonde o reinado de Cristo, que é caracterizado pela paz e justiça, vai abranger todas as nações sem fim. Isaías diz, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, irmãos, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido, e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Ele virá. Quando nós falamos do Shalom de Deus, nós falamos que vamos ser abençoados, nós falamos que a paz vai manifestar na nossa vida, que a graça vai manifestar na nossa vida, mas nós falamos também que a graça já manifestou, recebemos da plenitude, amém? Mas ainda assim, nós profetizamos que Ele virá, o filho de Davi virá, o descendente de Davi, Ele virá, o príncipe da paz virá e estabelecerá o seu reino, de paz, de justiça, e esse reino não terá fim, a paz não terá fim, é onde nós vamos desfrutar, é onde nós vamos nos deleitar, diante daquele que era, que é e que há de vir, é onde nós vamos desfrutar da presença dele face a face, é onde ele vai vir. Então quando nós declaramos a paz, nós declaramos a graça e paz, nós estamos dizendo que nós já recebemos a paz, que nós estamos recebendo a paz, e que nós vamos receber o príncipe da paz, porque ele vai vir. Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Rei da paz, o Rei de justiça, Ele vai vir, não haverá injustiça, irmãos, não haverá mais choro, mais lágrima, não haverá, porque Ele virá, irmãos. E aí você, estamos aqui nessa hora para declarar que Ele vai vir, o príncipe da paz, e que o nosso coração anseie por esse dia, Ele, porque é Ele, é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós fizemos o que fizemos, é para que o reino dEle, é para que Ele cresça, Ele apareça, mas isso é só um vislumbre daquilo que vai acontecer. Levante as suas mãos e vamos declarar que Ele virá. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. Ele virá. Aleluia. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele. Sim. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Mais uma vez, soberano em poder, Ele virá. O Shalom de Deus, e o governo está o príncipe da paz. Vejam, Ele traz O seu reino não terá fim. consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Aleluia. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Ele virá, irmãos. A paz, o Shalom de Deus vai vir. Então a graça de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida quando você foi salvo, amém? Mas é o favor de Deus contínuo sobre você. É o amor de Deus que sustenta você, que agora nos leva para esse lugar de paz. Que se eu estou passando por uma necessidade, essa paz vai manifestar. Mas a outra perspectiva, ela já veio, eu recebi a plenitude, e depois ela vai vir ainda. Então o que Paulo diz para os irmãos de Filipos e para mim e para você: a graça e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós finalizarmos esse momento, eu gostaria, enquanto nós cantamos uma canção, durante 3 minutos, você saísse do seu lugar e abraçasse os irmãos e agora declarasse para ele: irmão, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser uma simples saudação, mas vai ser carregada desse significado que você recebeu hoje. Amém? Aleluia. Vamos liberar, vamos falar uns aos outros. Declare sobre a vida dos seus irmãos: a graça e a paz, a graça e a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Admirável. Diga para ele: a graça e a paz, meu irmão. Tão sublime. Sim. Glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Isso, diga para os irmãos do GC. Diga para os visitantes: admirável, a graça e a paz tão sublime da parte de Deus nosso Pai glorioso e do Senhor Jesus Cristo. A tua presença Aleluia. é mais desejável
a vida é o teu amor maravilhoso, Maravilhoso! admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, melhor Aleluia. é o teu amor. Graça e paz, irmão. Aleluia. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus.